Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão aqui no nosso salão físico e aos que estão no nosso salão virtual. A todos os encarnados e também aos nossos irmãos desencarnados que certamente vieram ter conosco nessa manhã, nessa oportunidade ímpar que nós não devemos desprezar, que é estudar, conhecer, refletir um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Então, hoje, nós teremos uma palestra com o nosso amigo Lauro Vieira de Carvalho, também conhecido como Laurinho. Ele vai falar sobre os sinais da renovação. É um tema que está no livro Jesus no Lar, que é o tema do nosso mês. Então, do livro Jesus no Lar, o tema é os sinais da renovação. E ao longo da semana, nós podemos estudar juntos, apesar de que já estamos nos aproximando do período de recesso dos grupos de estudos. Mas quem quiser vir conhecer, vem, conhece esse ano, e ano que vem, volta aí com a corda toda. Todos os sábados, 9 horas, temos essa palestra pública, a palestra Passes, e a evangelização da infância. E da juventude também. Nós temos, às quintas-feiras, estudo de O Livro dos Espíritos e estudo da mediunidade. Começa às 19 horas. Às quartas-feiras, nós fazemos uma visita virtual, que é um grupo de visitas que faz irradiação para os irmãos que estão enfermos. Se alguém quiser deixar o nome para essa irradiação, também pode falar conosco. Nós temos um pequeno grupo onde nós fazemos uma irradiação. Quando estudamos sobre a prece, nós estudamos sobre o poder que tem quando vários pensamentos se unem em favor de um bem comum. Então, toda quarta-feira começa às 14 horas. E aí, quem quiser mais detalhes pode falar conosco. Nós temos também o estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Todos os sábados, às 10h45, e todas as terças-feiras, às 19 horas. Quem quiser estudar de forma sistemática a doutrina espírita também está convidado para o ESD. Então, todos convidados para virem estudar conosco. E tem gente preocupada aí com a vida das nossas minhocas. Realmente, tem um minhocário aqui, onde são colocadas a compostagem, para que depois elas voltem para serem distribuídas no jardim e na horta. Então, por isso que a gente pede a doação de cascas de legumes e de frutas que não sejam cítricas. Também pode café usado e casca de ovo, para colocar na compostagem, para preparar o solo aí para as plantações. Quem quiser colaborar conosco também é só trazer. Então, todas essas colocações feitas, vou fazer a leitura da página de hoje, para que a gente já comece a entrar um pouco mais no tema de estudos. Está no livro Fonte Viva, que é um livro ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, é a lição de número 92, Demonstrações do Céu. Disseram-lhe, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Está registrado em João, capítulo 6, versículo 30. Em todos os tempos, quando alguém na terra se refere às coisas do céu, verdadeira multidão de indagadores se adianta pedindo demonstrações objetivas das verdades anunciadas. Assim é que os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Esse é evidente e deve dar provas daquilo que identifica. Aquele escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das fontes de sua inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e, por isso, é convocado ao teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais que lhes dizem respeito. O mineral é reconhecido pela utilidade. A árvore é selecionada pelos frutos. O firmamento espalha mensagens de luz.
A água dá notícia do seu trabalho incessante. O ar esparge informações sem palavras do seu poder na manutenção da vida. E entre os homens prevalecem os mesmos imperativos. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas puerilidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são peculiares. Desse modo, o aprendiz do Evangelho, ao solicitar revelações do céu para a jornada da terra, não deve olvidar as necessidades de revelar-se firmemente disposto a caminhar para o céu. Houve dia em que a turba vulgar dirigiu-se ao próprio Salvador que a beneficiava, perguntando: que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Imagina, pois, que se ao Senhor da vida foi dirigida semelhante interrogativa, que indagação não se fará do alto a nós outros, toda vez que rogarmos sinais do céu, a fim de atendermos ao nosso simples dever. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que dirigem os trabalhos desta casa, aqui reunidos queremos agradecer esses benditos instantes em que podemos parar um pouco, ouvir a boa palavra, a boa mensagem e refletir, Senhor, em tantas bênçãos que recebemos do alto, em tantos sinais do céu que nos chegam diariamente, que possamos exercitar a gratidão, a prática do bem, dando mostras do entendimento dessa lei de amor. Pedimos, Senhor, que nos envolva a todos com fluidos benéficos de paz, de saúde, de entendimento. E que nosso irmão Lauro, que nos trará a palavra nesta manhã, possa perceber as intuições do alto em favor do esclarecimento de todos. Uma vez mais, querido Jesus, lhe agradecemos a presença e pedimos: sê conosco, divino amigo. Que assim seja. Então, agora eu convido o Lauro para que possa nos falar sobre os sinais da renovação. Começar por mim, né? Obrigado. Bom dia a todos. Nós vamos então iniciar o nosso estudo da manhã. E essa questão do estudo é muito importante, porque na palestra de onde a gente estava ouvindo, há um número grandioso, assustador, de pessoas no planeta Terra, de enfermos. O companheiro colocava que nós temos no planeta Terra 1 bilhão de enfermos. Depressão, tudo isso que nos envolve nesse momento. Então, a doutrina espírita, quando o Jânio convida para estudar, é para a gente, né, entender, né, porque a doutrina espírita é a que tem a chave para a gente entender esse problema que acontece no planeta Terra. Então, nós que somos habitantes precisamos nos inteirar das verdades que nos facilitará entender as dificuldades. No momento da desencarnação do parente, amigo, né, dos nossos irmãos, é preciso sempre entender que esse momento acontece sempre, vai continuar acontecendo. O expositor falava, né, muito, muito interessante a colocação dele, ele falou assim:
por baixo, nós já tivemos na Terra umas 300 vezes. Por baixo. Então, nós somos reencarnacionistas, a gente sabe que depois de deixar o corpo físico, vamos para a erraticidade, aguardar um novo momento para retornar ao planeta Terra, para a gente resgatar os nossos débitos, até atingirmos a perfeição, né? Então, o nosso livro de hoje é Jesus no Lar. E o nosso tema é os sinais da renovação. Precisamos trabalhar em nós essa renovação para atingirmos mais rapidamente esse patamar e essa ascensão para outros planos. A gente está sempre progredindo. Então, o livro Jesus no Lar, a gente já sabe que é a reunião de Jesus com os companheiros, amigos, para o estudo do Evangelho. Então, um momento de... Então, ante a assembleia familiar, o mestre tomou a palavra e falou persuasivo. Só em reunir, né, com o mestre, gostaríamos de estar lado a lado e frente a frente com Jesus, nosso mestre, governador do nosso planeta, e seria sempre um momento muito emocionante e interessante. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Quando acontecer esse entendimento, a necessidade do esforço de cada um, porque é preciso sempre trabalhar em nós, né? A renovação, a reforma interior, para a gente combater. Trazemos muito, né? Começar por mim, orgulho, vaidade, uma série de dificuldades que trazemos em nós, então nós precisamos ir corrigindo, né? A natureza não dá salto, mas é preciso a gente devagar ir corrigindo, né? O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. Então essa questão do amor ensinada por Jesus no seu Evangelho é para ser exercitada, sim, por nós, aprendizes, né? Somos aprendizes do Evangelho, aprendizes de Jesus, que é o nosso mestre. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte, em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância. Dentro de si mesmo até a extinção do mal, nos círculos da própria natureza. A extinção do mal, né? E é preciso sempre a gente não podemos perder de vista essa questão dos exercícios, dos ensinos de Jesus, que é importantíssimo nessa caminhada evolutiva, né? Erramos, né? Porque o planeta é de expiação de prova, então vamos errar sempre nessa caminhada, mas é preciso continuar com ânimo, alegria e boa vontade para superar, né? Os responsáveis por nós somos nós mesmos, né? As dificuldades que trazemos serão superadas por nós. A gente não muda o outro, só pode mudar a gente. Então a dificuldade que trazemos em nós será combatida em nós, e é esse bom combate, né? da ignorância e das imperfeições que ainda trazemos. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso. É tão bom discursar, né? Falar, cobrar dos outros. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes
aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar aonde estiver. Aonde estiver, às vezes temos dificuldade na família, tem briguinha dentro da família. Aqui não acontece isso, né? Não é? Então essas questões do lar, na via pública, sempre acontece, né? Essa dificuldade. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. Então a gente vê que essa colocação do Ney Lúcio, né, é sempre de orientação, de incentivo para a gente praticar sempre o bem. Né? Essa questão do mal e do bem, né, onde eu estava falando, essa questão do livre-arbítrio, cada um tem o seu caminho. E nem Deus, nem Jesus interfere nesse livre-arbítrio. É de responsabilidade de cada um. É o momento da sementeira, né? Semear. Colheremos e semearmos. Então, se temos a oportunidade, né, da prática do bem, se ainda entendemos o Evangelho de Jesus e essas palavras que Jesus traz através do Ney Lúcio, é para a gente praticar dentro das nossas possibilidades, e são poucas, mas já é o momento de despertar para essa caminhada importante. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. Interessante, né? Às vezes a pessoa se encontra num patamar, num momento grandioso da sua passagem pelo planeta Terra, mas mesmo com a riqueza deixa de praticar o bem, né? Às vezes os bens materiais, né, que entorpecem, que esquecem das coisas mínimas que podemos fazer, né? A prática do bem, né? Quando você tira o obstáculo da rua que alguém possa tropeçar, já é um trabalho que estão sendo observados pela espiritualidade amiga, né? O bem é sempre o bem. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim de melhor. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual. Não tem pessoa que se recolhe? Não, eu vou recolher para mim não pecar mais, né, para ficar isolado lá no monte, né? E a gente sabe que precisamos estar no momento atual, né, que o planeta apresenta, nessa série de dificuldades, de obstáculos que enfrentamos no dia a dia, na via pública. Então, essa correria, é nesse momento que vamos ser testados, como é que estamos, né? E, às vezes, de 1 a 10, está sempre 1, 2, porque lá perto do 9, 10 é mais difícil. Mas somos sempre os caminheiros para o bem.
Não, vamos repetir. O mais santo não será aquele que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem, por temor à degradação e à imundície. Mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O Chico, ele, toda manhã, ele ia tomar o seu café num bar. Vou usar o termo pé sujo aqui, tá? Me desculpe. Então o Chico procurava o lugar mais feio. Então o Chico ia tomar café e ele tinha assim alguém que já bebeu um pouquinho caído, aquelas coisas de bar, né? E o Chico tomava o seu café ali todos os dias. Todos os dias. E passou uma senhora, estranhou, né, o Chico naquele ambiente, né? E chamou o Chico. Ah, Chico, você aí nesse bar tomando café? Aí o Chico, toda vez que a gente entra num bar desse aqui, o bar vira um lar. Então só podia ser o Chico mesmo. Então, crítica não resolve. O importante é estar naquele ambiente, porque levando, né, a sua presença amiga, né, quanto de bem naquele momento, e quantos irmãos desencarnados estavam ali também naquele momento. E a presença dele, então ele fala que ali vem um lar. E o Chico também lia todos os jornais, né? Alguém já deve ter ouvido. Esses jornais, assim, de matança na primeira parte, ele lia tudo. Não, ele tem que estar informado de tudo. Muito importante, né? O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Não é? Então, a sabedoria, né, não é tudo. A cultura não é tão importante, né, para a evolução da pessoa, do planeta e tudo. Os estudos, os companheiros que buscam. E naquele coloca também a questão da importância do companheiro que tem pouco conhecimento, não teve oportunidade nos livros, mas esse bem se estende a todos, né, em qualquer condição, como estiver e onde estiver. Essa prática do bem, essa transformação é para todos nós. Né? O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou. Jesus vai falar. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista, pelo ódio, de raça em tempestades de lágrimas de sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade e as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituiu o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no próprio
espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas, para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida. Então, uma nova humanidade estará no berço luminoso do Divino Reino. Então, nós estamos no planeta de expiação e provas, a caminho da regeneração, né? E a gente vê tanta dificuldade, né? Até as guerras no Oriente Médio, todos os locais, né? A maldade. Mas a gente percebe que já acontece, né? Em alguns, mesmo de maneira menor, minimamente, mas já se vê as pessoas, né? Com boa vontade, ajudando, auxiliando. Certamente que daqui a pouco, na palavra do Divaldo Franco, que ele coloca, estarão retornando ao planeta Terra daqui a pouco, né? Os espíritos, não os espíritos de luz, mas os espíritos de boa vontade, empenhados na melhoria, na regeneração desse planeta maravilhoso, né? Ele fala no Francisco de Assis, né? Desses espíritos, e tantos outros companheiros estarão de volta para auxiliar essa regeneração que se aproxima. Sabemos que o planeta Terra não vai de um momento para outro, virá, né? Voltar a ser um paraíso, né? Porque essa regeneração e esse avanço da população da Terra não será de uma hora para outra, mas já teremos no nosso meio, no planeta Terra, espíritos bondosos trabalhando para o crescimento moral e espiritual dos habitantes do planeta, passando as informações necessárias para que possamos alcançar este momento. E a gente sabe que os irmãos que estão no melhor caminho, no caminho do bem, temos nossos irmãos que estão no caminho equivocado, mas são nossos irmãos e filhos de Deus, né? A gente sabe que não estão abandonados. Temos em nós, né, de outras vidas que a gente já falou, esse DNA de Deus, né? Somos filhos de Deus, né? O DNA. Alguém duvida? Né? Então, às vezes, não valho nada, sou fraco, mas somos centelhas de Deus. Somos fortes, não somos? Bastante fortes. Às vezes desanima, mas não é para desanimar. Somos filhos de Deus, irmão de Jesus. As oportunidades chegam a cada momento, é preciso aproveitar, porque somos esse ser maravilhoso, a criação de Deus. Então nós vamos dar um pulo agora lá no livro Lampadário Espírita. Lampadário Espírita é do Divaldo Franco e é uma mensagem de Joana de Ângeles, é capítulo 1, Ante a Mensagem Espírita é o título. Então Joana fala, né? O discípulo do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, não adiz a própria renovação. É para agora.
Quem quer mudar agora? Esforço de cada um, né? Discípulo do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, não adie a própria renovação encastelado nas paredes do convencionalismo ou retido nas algemas das paixões. Nas paredes do convencionalismo ou retido nas algemas das paixões. Às vezes perdemos muito tempo. Né? O outro é a questão do orgulho, da vaidade, da prepotência. Mas somos esses filhos de Deus, né? Com plenos poderes, com empenho e boa vontade para superar as dificuldades no caminho. Né? As dificuldades acontecem. Não despreze desse modo o momento da autossuperação. Oportunidade transferida, tarefa complicada. Deixa de fazer agora, complica mais. Né? Lá em casa agora foi promovida lavador de louça. Aí o pessoal, claro, você lava... Não, é porque se juntar, daqui a pouco tem 2 metros de louça, aí eu... Então, felizmente, eu agradeço, não? Porque... Aí se não lavar a louça do almoço, não tem janta. Tem que lavar a louça, depois tem a louça de café. Não faço, eu levanto 3 horas da manhã para fazer café. Para chegar aqui hoje. Então, continuando. Se já permitiste que a doutrina espírita se domicilie em tua vida, acende a lâmpada do Evangelho no caminho e afirma a princípio no lar a tua nova condição por meio do inequívoco atestado de humildade e resignação. Se possível, clareia o teu domicílio com o estudo da mensagem espírita cristã, interessando aos familiares na busca da verdade e da paz sem raça. Então, quando interessa a nós, interessa aos familiares. Né? Toda vez é a oportunidade da gente orientar lá no lar, é bom. E lá em casa é difícil porque eu sou um católico, né? Aí é uma briga danada. Aí tem que calar, né? Tem hora que tem que calar. A minha sobrinha, ela fala, né? Ah, Laura, eu falei assim, ó, a reencarnação, quando combina lá para reencarnar, é a gente que escolhe. Ela falou, não, eu vou querer ser rica. Eu falei, isso aí é o pior. Às vezes, como a gente escolhe, né, a gente lê e sabe que a gente escolhe, quer nascer num lar de pais ricos. Né? A riqueza, às vezes, é pior a prova da riqueza do que da pobreza. E às vezes, aí eu falei com a minha sobrinha, ela escolhe nascer lá debaixo da ponte. Ah, eu não quero isso não. Eu falei, mas você que porque a gente precisa resgatar os débitos, né? Nós temos pressa de reencarnar para resgatar os débitos que construímos. Né? Nós só vamos resgatar no corpo físico, né? Quando retornar. Ser homem novo em todo lugar onde estejas, principalmente quando no trato com servidores humílimos, da oficina de trabalho, da rua,
aqueles aos quais mais fácil, impunemente, muitos se permitem molestar por impiedade ou por desequilíbrio. Compreenderás, por fim, que o discípulo da mensagem espírita somos nós, tá? Eu estou tendo um trabalho quando eu li isso aqui. Compreenda, por fim, que o discípulo da doutrina espírita, quando chega ao núcleo de tarefas, é somente mais um na estatística da casa. Quando, porém, a mensagem espírita penetra em alguém e os transforma, esse aprendiz se faz um festival de bênçãos. Interessante, né? Como é que a doutrina espírita mostra o caminho, né, através do aprendizado. A transformação é conosco, né? Essa mudança é sempre conosco. Esparzindo as concessões excelentes da vida, em nome da vida abundante, em favor da humanidade toda, que ruma para a vida excelsa, sublime. Então a gente caminha e aprende, né? No dia a dia, né? No momento que estamos na via pública, em qualquer lugar, o aprendizado é constante, né? É incessante. A todo momento aprendemos, né? No transporte, junto com os nossos irmãos, porque o aprendizado é o dia a dia, é desse encontro de irmãos que somos, né? Às vezes deixamos de atender ao companheiro por algum motivo, mas sabe que esse companheiro que está ao nosso lado é isso, né? E essas colocações do Chico, né, numa outra, ele para na rua e vai falar com um desses moradores, né, essas pessoas que não têm lá, está lá na rua, momentaneamente. O Chico vai lá conversar com esse companheiro, ele voltou e falou, esse companheiro, esse espírito, daqui a pouco, e essa é a última encarnação dele. Ele já atingiu um patamar enorme, e é um morador de rua. A gente vê a importância, né? Essa transformação. Lá em Caxias, aqui não tem não, mas lá em Caxias tem um senhor que ele também dessas pessoas de rua, né? E ele caminha assim com aquele saco, né, de coisa, assim, e é uma pessoa educada. Um dia ele me deu bom dia lá, eu dei bom dia para ele também. E é ele e o cão que anda com ele. Onde vai, devagar, e o cão atrás dele. O pessoal do trânsito já sabe. Os dois invadem a rua, o carro para eles passarem. É muito interessante. E a gente fica imaginando o que foi, né, desse espírito, né, mas está ali, encarnado, e ao lado do Chico. A gente vê a importância. Então, o crescimento de cada um é também desses companheiros que estão, né, nesse momento tão difícil, né, na via pública, debaixo das marquises, mas cada um tem sua história, né? Cada um tem sua história. Para seguir um ideal, é muito importante premunir-se de uma vontade férrea. E mesmo diante dos obstáculos aparentemente mais difíceis de serem transpostos, não deve ocorrer esse esmorecimento.
A gente fala aqui, né? Quase sempre, eu estou falando, olha o desânimo, levanta a cabeça, recomeça. Né? Tem uma palestra do Haroldo, né, que ele está sentado no momento dos autógrafos e vem um rapaz conversando com ele e falando que ele estava às portas do suicídio. O Haroldo conversa com ele e fala, olha, carrega a sua cruz, eu também tenho a minha. Todos temos a nossa cruz. Né? É preciso um momento de coragem. Não deve ocorrer esse esmorecimento, desanimar. Se a reforma interior, sem a reforma interior, continuaremos a amargar os penosos processos expiatórios oriundos dos nossos vícios, dos nossos erros, das nossas transgressões às leis de Deus. Cometemos essas falhas, né? Esses erros. Né? Não é pecado, não. Pecado não é. Cometemos erros. Né? Diariamente. Falhamos muito, né? Muito ainda. Né? Nós estamos aí para nos recuperar diante dessas lições tão importantes que chegam para nós. Né? É preciso, de maneira mínima, precisamos, a cada momento, a cada passo, melhorar o nosso comportamento. Aí é uma passagem do livro Pão Nosso, e é no capítulo 172 do Pão Nosso. Fala da sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nele esperança e alívio, reconforto e alegria. Pedro, né, as pessoas se aproximavam para ficar próximo à sombra de Simão Pedro. Simão Pedro, quando passava, as pessoas procuravam um lugar que pudesse ser alcançado pela sombra de Simão Pedro. Já para experimentar melhoras, né, dos seus problemas físicos e espirituais. Então, a sombra de Pedro. Ainda vamos chegar lá. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Cuidado com os assuntos. Né? Cuidado com os assuntos. Com atenção, descobrirás a qualidade de sua sombra. Será que a nossa sombra já está valendo alguma coisa? A minha está meio fraca. Não está muito. Tem gente se aproximando, se afastando de você, né? Tem gente querendo ficar perto de você, Querendo se afastar. Né? É a irradiação. Emanação de energias, de fluidos. A gente pode acolher ou se afastar. afastar do que a gente emana, do que a gente emite. Vai experimentar o bem ou não vai se dar bem com aquela sombra e vai se afastar. Porque o caminho desse companheiro é outro, né?
São dois caminhos, né? Do que é o bem, né? Quer melhorar, e procura, né, essa energia, né? Que o Pedro trazia em si, que Simão Pedro trazia em si. E outros não estão. Se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos, todos nós queremos valores iluminativos, né? Precisa preparar, né? Às vezes a pessoa é como o momento da prece, né? A prece, a oração, em momento de desespero e de aflição, não é aconselhável, né? Ela não vai passar daqui desse teto. Momento de prece, de oração, recolhimento, acalma para fazer a sua prece, para atingir outros pontos mais altos, né? Senão, e a gente vê as pessoas, né? A minha sobrinha, lá em casa, o esposo dela estava internado. E ela é uma pessoa muito boa. Ah, tio Lauro, lá em casa eu já coloquei uma mesa, coloquei a foto do doutor Bezerra, coloquei uma coisa lá do moço da Igreja Universal. Então lá, todas as religiões estão lá em cima da mesa, qualquer coisa lá do Tupiara. Então eu estou, para o meu marido ficar bom, eu estou perdendo para todas as correntes religiosas, todos os... tudo externo, não lá vale muita coisa, não, mas a sua compreensão é essa aí, então porque a gente tem que trabalhar o interior, né? As coisas fora. E quando pedir ajuda, calma, né? A serena, o ânimo para pedir ajuda. A espiritualidade amiga, Jesus, Deus, os benfeitores, ajuda sempre. Ele faz a parte dele. Mas se não fizermos a nossa, não vai. O doutor Bezerra, todo dia eu estou falando com ele, me ajuda. Aí está me obedecendo. Se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. As próprias deficiências e corrigi-las. Então, todos nós temos nossos problemas, né? Momento de ódio, de rancor. Preciso deixar. Ontem, o Haroldo estava falando que uma palestra dele, que o ódio prende mais do que o amor. Algema. Estão sempre presos. O amor é livre. Interessante. Aí ele falou que não, eu vou perseguir esse irmão, ele me fez mal, me prejudicou de várias maneiras. Eu vou prejudicar ele até o fim. E Haroldo, não tem fim. Não tem fim. Vai ser sempre assim. Enquanto não acontecer o perdão, que já é, né? Estaremos, então, encarnando, desencarnando, e não tem fim. Esse ódio, rancor para com os inimigos, vai encarnações afora. Mas tudo tem jeito, né? Essa questão de esquecer, né?
ele até coloca que nem é esquecer, não. Manter sempre em nós para o aprendizado. A gente aprende com o erro que cometemos, está em nós, é o aprendizado para nós mesmos. Então, essa questão de renovar, de trabalhar a nossa reforma interior, é boa vontade para com nós, né? Quem vai ganhar somos sempre nós, porque vamos receber esse bem iluminativo que certamente será conferido a todos, né? De acordo com o desempenho de cada um, boa vontade para realizar e fazer o melhor. Somos espíritos em evolução, em crescimento. Colocamos agora há pouco que somos esses filhos de Deus, né? Com todas as possibilidades de fazer sempre o melhor. A gente às vezes esquece, deixa para lá, mas somos esses filhos de Deus bem-aventurados e o futuro nos espera. A Joana fala que está distante, mas vai chegar um momento em que nós vamos, né, no plano espiritual, naqueles momentos, chegar no plano espiritual e vão ser mostrados para nós o nosso comportamento, né, como é que fomos no planeta Terra. Né? Tem uma tal de uma televisão lá que vai mostrar o que fizemos de bem e em momentos enganosos deixamos de realizar e fazer o melhor. Somos esses irmãos, somos todos irmãos e é preciso a gente aproveitar sempre essas lições. Estamos agradecendo a todos e que a paz nos envolva, que tenhamos um final de semana tranquilo junto aos nossos familiares e que as lições de Jesus seja sempre para nós esse esforço, boa vontade para realizar e crescer espiritualmente. As lições estão ao nosso lado, né? O Evangelho está sempre conosco. Estamos sempre examinando essa notícia tão importante. Então é preciso caminhar. Agradecemos mais uma vez. Então, nós agradecemos ao Lauro por ter nos auxiliado nas reflexões dessa manhã e vamos procurar em nós mesmos, né, esses sinais de renovação. Creio que se olharmos com carinho também para nós mesmos, nós vamos encontrar esses sinais, essas questões que hoje podemos falar assim, se fosse em outra época, se isso me acontecesse há tempos atrás, a minha atitude teria sido bem mais violenta, bem pior, bem mais difícil. Vamos procurar também com carinho, porque nós temos também caminhado aí nessas experiências de várias encarnações, de várias oportunidades, vivendo vários papéis e com certeza, se nos olharmos com carinho, porque às vezes somos muito rudes também quando nos olhamos, né? Se olharmos com carinho, nós encontraremos sinais de que estamos nos renovando. Ainda não estamos perfeitos, mas estamos nos renovando com certeza. Então já vimos que não é o dinheiro, não é o ouro, não é nada exterior, mas olhar para o nosso interior, observar quais as conquistas que nós já temos. Isso vai fazer diferença para nós mesmos e vamos nos sentir até mais assim, motivados a seguir adiante. Então, vamos finalizando essa primeira parte, agradecendo a Deus, nosso Pai, que é todo amor, que é todo bondade, agradecendo a Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia, médico de nossas almas, agradecendo aos nossos mentores que nos sustentaram até aqui,
Agradecendo aos trabalhadores da espiritualidade desta casa, que mantém este ponto de luz, este ponto de socorro, que possamos todos nos sentir envolvidos numa atmosfera de paz, de luz, de força e de coragem. Que as reflexões de hoje possam nos acompanhar em nosso dia a dia, que possamos voltar a esse momento, a cada instante que os desafios se fizerem maiores, em que necessitemos de um socorro mais próximo, que possamos voltar mentalmente a esta casa, sabendo que temos aqui um pouso seguro. Que nos sintamos melhor, mais confortados e mais gratos por tudo que temos recebido. Que assim seja. Então, terminado esse primeiro instante, vamos para o segundo momento da nossa reunião, que são os passes individuais, que é sempre bom lembrar que não são obrigatórios, que aquele que já estiver